Mas mudanças movimentam em muito o ambiente interno da 777 Partners e o Vasco, e também movimentação por volta de jogador que movimenta a torcida do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Para o próximo compromisso do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, a sexta rodada do Campeonato Nacional, compromisso contra o Vitória que acontece em São Januário, o Vasco, liderado pelo seu técnico interino, deve apresentar algumas mudanças na escalação com o objetivo de conquistar a sua primeira vitória após a saída de Ramon Dias do comando técnico do Vasco. A equipe tem como principal objetivo superar a sequência de resultados negativos mais recente e mostrar também uma capacidade de conseguir se adaptar a superar seus adversários e também as adversidades presentes no atual momento no Vasco. A escalação apresentada pelo técnico interino foi treinada também na última semana por completo, tendo em vista que o Vasco não teve nenhum jogo no meio de semana e assim realizou algumas mudanças na busca por adaptar a estratégia ao cenário atual, ainda mais jogando dentro de casa. Claro, São Januário não deverá estar lotado justamente devido à fase do Vasco. O torcedor vascaíno também não teve uma procura tão grande em relação aos ingressos e não deverá estar lotando 100% a capacidade do estádio. A presença da escalação deve ter Léo Jardim, João Vitor, Maicon, Léo e Lucas Piton na defesa, Esforza, Galdames e Paê no meio de campo, no ataque Rossi, David e Verrete, assim uma formação com 4-3-3 a princípio, e o Vasco na busca por ser mais ofensivo, jogando dentro de sua casa, buscar a primeira vitória agora com o comando de Rafael Paiva como técnico interino do Vasco nesse período onde o Cruz Maltino ainda não conseguiu estar fechando um acordo com um técnico que possa chegar ao Vasco e assumir essa missão de fazer com que o Cruz Maltino possa ter um futebol um pouco mais decente em relação a seu campo tático e principalmente um desempenho que possa fazer a equipe crescer na tabela de classificação. Apenas o início da competição, sexta rodada, o Vasco caminha para jogar contra a equipe do Vitória. Você, torcedor vascaíno, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião em relação a esse compromisso que o Vasco terá contra a equipe do Vitória e a busca incansável por voltar a vencer. O Vasco que ainda não conseguiu vencer nos últimos compromissos que teve após a saída do técnico Ramon Dias do comando técnico da equipe. Fora dos gramados, o Vasco deve brevemente conseguir um acerto com uma área muito importante para qualquer equipe. Isso porque o Cruz Maltino se encaminha para acertar com um novo diretor comercial. Após quase um ano sem um profissional para ocupar esse cargo, a ideia é que o Vasco consiga um acordo brevemente e coloque um responsável por uma das áreas mais importantes do clube para trabalhar. É o diretor comercial responsável por gerenciar as operações comerciais e também buscar acordos no Vasco, incluindo a gestão de patrocínios e também outras fontes de receita. A ausência de um diretor comercial no Vasco acontece desde novembro de 2023. É claro, é um fato bastante preocupante para o Cruz Maltino, pois com certeza afetou de forma bem negativa a demora do Vasco para um acordo com um patrocinador master que apenas aconteceu agora 4 meses após o Vasco ter desvinculado a última marca de sua camisa. Esse também foi um motivo de crítica por parte da torcida, onde o Vasco passou quase 5 meses sem um patrocinador master, e claro que isso financeiramente afeta bastante a equipe que esteve iniciando o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e jogando todo o Campeonato Carioca com a ausência de um patrocinador master em sua camisa. A presença de um novo diretor comercial de forma experiente e qualificado também é fundamental para a construção de uma estratégia comercial sólida para o Vasco. O diretor comercial deve ser capaz de conseguir identificar as oportunidades de negócio e também estabelecer parcerias estratégicas que possam beneficiar o Vasco nesse novo período,
onde a equipe não conseguiu estar um acordo com um novo profissional desde novembro de 2023, que o cargo não é ocupado por um outro profissional no Cruz Maltino. A atual administradora do futebol do Vasco, a 777 Partners, passa por uma mudança bem drástica de forma interna na sua forma de atuar nos seus investimentos e principalmente nos componentes de sua equipe. Mais recentemente, Josh Wander e Steve Pasco foram afastados da divisão de futebol da 777 Partners logo após a contratação de uma empresa de gestão de crise. Essa é uma movimentação da gestão da 777 Partners, reflete também as mudanças que têm acontecido de forma mais recente na empresa, que tem sido bastante questionada em alguns clubes no qual a companhia norte-americana investe, como por exemplo o Standard Liège, a equipe da Bélgica, que também enfrenta uma crise absurda na Europa. A contratação de uma empresa de gestão de crise indica também toda a preocupação em relação ao momento da 777 Partners em buscar adotar medidas proativas para lidar com eventuais problemas e garantir assim a estabilidade e o sucesso de seu projeto esportivo, que conta com algumas equipes ao redor do mundo, inclusive o Vasco na América do Sul. Uma informação divulgada ainda em relação a esse sábado sobre o Vasco envolvendo um ex-jogador da equipe movimentou bastante torcida. Isso porque, de acordo com o mídia vascaína, que esteve divulgando de forma inicial e confirmado pelo jornalista Matheus Guimarães, o Vasco tenta buscar repatriar o meia Felipe Coutinho, em uma negociação que tem gerado muitas expectativas entre os torcedores vascaínos. As conversas entre os dois lados estão em andamento já há alguns dias, e o desejo é alcançar um desfecho positivo o mais rápido possível. Embora esse negócio não seja tão simples, o que se destaca é o forte desejo do meio atacante em vestir a camisa do clube do coração caso retorne ao Brasil. Essa informação foi divulgada pelo mídia vascaína e confirmada por Matheus Guimarães, o jornalista, e passou a gerar grande repercussão e expectativa do torcedor vascaíno, que poderia contar com um jogador do calibre de Felipe Coutinho novamente, jogador que foi revelado pelo Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.